Evangelho segundo Mateus, capítulo 3, versículo 7. Achou aí? Tem alguém perto de você sem o Evangelho? Se tiver, divida com a pessoa a leitura, mostre aonde nós vamos ler. Está escrito o seguinte: e vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai a Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Amém? Eu vou ler de novo. João Batista está fazendo esta pregação. E ele começa a fazer esta pregação porque ele viu muitos dos fariseus e dos saduceus vindo ao seu batismo. E dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai a Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Amém? Agora eu vou ler apenas o versículo 8, e cada pessoa que está comigo aqui na sede da Paz e Vida repete em seguida. Vamos lá. Produzir, bem alto, produzir, pois frutos dignos de arrependimento. Amém? Muito bem. Quem crê na palavra de Deus, levante a mão. Você crê que esta é a palavra eterna? Então desocupe as tuas mãos e vamos dar a melhor salva de palmas que já se ouviu nesta cidade. A melhor salva de palmas que já se ouviu neste país. Quer ver estas palmas melhorarem? Abra a tua boca e não tenha vergonha não. Diga glória ao teu nome, Senhor. Diga glória, glória, glória ao teu nome. Isso, vai aplaudindo, vai glorificando, continua, continua. Você que está nos ouvindo à distância, junte-se a nós aqui em São Paulo. Glorifique a Deus conosco agora. Aplaude também, abra a boca e dá glória. Oh Pai querido, olha quanta gente, não só no Brasil, mas em toda parte, alguém agora está te glorificando, te aplaudindo, te bendizendo. Abre o céu para receber este louvor. E sobre cada vida que te exalta, sobre cada pessoa que te glorifica, derrama a tua bênção, derrama a tua virtude, derrama do teu espírito, derrama do teu poder. Pai bendito, esta multidão não veio aqui para escutar um homem falar. Quem ligou o rádio agora não quer ouvir um homem, não. Quem baixou esta mensagem na internet não quer ouvir um homem falar. Todos querem ouvir a tua voz, a tua palavra. Então vem com teu espírito, tome a boca do pregador, tome os lábios do mensageiro, envia a tua palavra com poder e autoridade. E que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus, diga amém, Jesus. Quem tiver lugar pode sentar, por favor. João Batista era uma pessoa impressionante. E é interessante que este profeta não fez um único milagre. Ele não curou um só doente. João Batista não expulsou um só demônio. João Batista não operou uma só maravilha. Mas ele recebeu de Deus uma unção e autoridade para pregar. Que qualquer pessoa que se aproximasse dele, e as pessoas se sentiam atraídas por João, as pessoas ao ouvi-lo ficavam enlevadas, e o coração era tocado, desde os mais humildes até os mais importantes, e a gente tem essa indicação aqui na leitura que eu fiz para você, porque os fariseus se constituíam na camada mais pobre da população de Israel, e os fariseus
tinham a convicção de que só eles iriam para o céu. Todos os outros estavam errados. Só eles entrariam no paraíso. Os fariseus, então, formavam um grupo fanático, constituído pela camada mais pobre da população. E João se comunicava com eles com grande eficiência. E os saduceus eram o inverso. Se constituíam na nata, na elite da sociedade. As pessoas mais ricas de Israel pertenciam à seita dos saduceus. E igualmente, João conversava com eles. E eles entendiam a mensagem. E João tinha o dom de discernir os espíritos. Ele sabia olhar para a pessoa e perceber na mesma hora se a pessoa estava crendo, ou se a pessoa estava rejeitando, ou se a pessoa tinha aquele alto orgulho santo, que pensava, eu não preciso, essa palavra não é para mim. Por isso que João falava com todos de maneira poderosa. Esse profeta que não operou um só milagre, tinha uma unção extraordinária e uma autoridade nunca antes vista em pregador algum, que fazia todas as pessoas serem tocadas imediatamente e tomarem uma decisão. Então, quando João Batista viu os fariseus e os saduceus vindo ao seu batismo, ele pegou pesado. Eu li aqui para você. Ele disse, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? E quando João disse isso, não foi uma ofensa, foi uma ilustração. João contou uma ilustração, em poucas palavras, que todos os seus ouvintes, fariseus, saduceus e gente do povo, entenderam imediatamente. Que ilustração é essa? É que na época de Jesus, e mesmo hoje em Israel, há muitas cobras, por causa da quantidade enorme de pedras, e os agricultores, eles precisavam combater essas víboras, porque serpentes venenosas que matavam pessoas e matavam ovelhas, que matavam o gado. Era preciso eliminar as víboras. Agora você sabe que a víbora, a serpente, é um réptil que não tem uma temperatura própria do corpo. A cobra, a serpente, a víbora, ela se adapta ao meio ambiente. Então, se está muito frio, a cobra não sente frio, porque ela se adapta à temperatura ambiente. E se está muito calor, ela não sente calor, porque a cobra se adapta com a temperatura exterior. Quer dizer que a cobra, ela tem essa flexibilidade de regular a temperatura do seu organismo de acordo com a temperatura que está fora. A cobra, portanto, ela não teme o calor, mas a cobra é suficientemente inteligente para temer o fogo. Porque ainda que ela esteja no fogo e o seu corpo vá se adaptando com a temperatura alta, a cobra sabe que aquele fogo mata. A víbora sabe que o fogo mata. Então a víbora, ela não tem medo do calor, ela tem medo do fogo. E como que os lavradores e agricultores de Israel, principalmente na época de João Batista e Jesus Cristo, faziam para combater esta praga? Eles se reuniam, muitos homens se reuniam, e eles ficavam no campo, onde tinha aquele capim seco, e muitas víboras ali, muitas cobras venenosas, e eles então se distribuíam estrategicamente e colocavam fogo numa parte do capim seco, do mato seco, e conforme o fogo ia se alastrando, as víboras saíam do meio do capim seco, do meio do mato seco, e iam fugindo do fogo, porque elas sabem que o fogo é mortal. Porém, outros homens do outro lado, estrategicamente colocados, também incendiavam o capim seco, e a cobra que estava correndo, aparentemente para um lugar seguro, tinha um fogo que a acuava,
E as pessoas paravam para ver as víboras fugirem do fogo, mas não encontrarem saída e morrerem queimadas. As pessoas se reuniam para assistir isso. Quando João Batista disse estas palavras: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Porque a víbora fugia do fogo. Fugia do fogo, mas não encontrava saída, acabava morrendo queimada. Então quem ouviu João Batista naquela hora, está dizendo: eu preciso escapar do fogo futuro. E esta palavra raça de víbora quer dizer descendente de serpente. Descendentes de serpente, descendentes de cobra, descendentes de víboras venenosas. São as pessoas que fazem o mal, que injetam o seu veneno nas outras, que vivem mexericando, falando mal, criticando, murmurando, ofendendo, humilhando. São pessoas que usam a boca para destruir, porque aonde que está o veneno da víbora? Na boca. A raça de víboras, então, são aquelas pessoas que usam a boca para matar os outros, para ofender, para criticar, para derrubar, para destruir, para abater. E João está dizendo: raça de víboras, vocês são descendentes da serpente. Gênesis capítulo 3, quando a serpente se apresentou no jardim do Éden e enganou o primeiro casal humano. Então João Batista está dizendo que para a serpente há um fogo preparado no futuro, e que se eles são raça de víboras, eles irão para o mesmo fogo. Então João Batista faz esta pregação, e eu quero mostrar para você que a pessoa que faz parte da raça de víboras, na verdade, faz parte da descendência de Satanás, e é do diabo que João Batista está falando. Livro de Apocalipse, capítulo 12, vá comigo lá, por favor. Apocalipse, capítulo 12, versículo 9. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo. E para que não fique dúvidas, ele ainda diz: e Satanás, que engana todo mundo, ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Então já está dado o nome da serpente, é Satanás, é o diabo. E a pessoa que faz parte dessa descendência maligna mata os outros pela boca, está sempre destilando o seu veneno para destruir outras pessoas. Aí João diz isso, faz esta pregação, diz que eles intuitivamente estão tentando escapar do fogo futuro, da ira futura. Como assim? Ah, não é desse jeito que vocês pensam, não? Aí João Batista pregando para os saduceus e para os fariseus. Vocês pensam que vocês são mais certos do que os outros? Vocês pensam que vocês são mais santos do que os outros? Vocês pensam que vocês já estão salvos? Não estão salvos coisa nenhuma. Aí ele diz como a pessoa pode ser salva. Veja o versículo 8. Estão em Mateus capítulo 3, versículo 8. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. A pessoa pode ser da raça de víboras, mas se ela se conscientizar das coisas erradas que vem fazendo, e se ela quer escapar da ira futura, do fogo futuro, isso só é possível através do arrependimento. E estas pessoas estavam indo no batismo de João. Então João está dizendo: não adianta vocês se batizarem, se vocês não se arrependerem. E tem que provar esse arrependimento através dos frutos, das ações que se seguem. Porque a pessoa pode dizer: eu me arrependo, se batiza, mas sai do batismo e continua fazendo as mesmas coisas erradas que fazia antes. O fruto do arrependimento é que faz você fugir da ira futura, do fogo futuro, e escapar deste fogo. João está dizendo: quem ensinou vocês
a fazer isso, a vir aqui no meu batismo. Vocês têm que se arrepender e produzir frutos dignos de arrependimento. E aí João, em outros evangelhos, ele é mais claro. Ele diz, quem rouba, não roube mais. Quem está se corrompendo, não se corrompa mais. Quem está subornando, não suborne mais. Quem está fazendo coisas erradas, não faça mais coisas erradas. Demonstre pelos frutos que verdadeiramente você se arrependeu, que você está produzindo frutos dignos de arrependimento. João então faz esta pregação, e os saduceus que se achavam o máximo, não, porque eu sou elite, porque eu sou um homem abençoado, porque eu sou muito rico, porque eu acredito em Deus, João está dizendo para ele, não adianta nada disso, você pode até se batizar, mas se você não tiver arrependimento e não abandonar as coisas erradas que você vem fazendo, você não vai escapar da ira futura. Raça de víboras, aí eles tinham aquela visão das serpentes fugindo do fogo, mas uma fuga inútil, porque terminava em outra fogueira. João está dizendo, só tem um jeito de vocês escaparem do fogo futuro, é comprovar, demonstrar arrependimento pelas atitudes que se seguirem após o batismo. Então, amados, na nossa vida cristã, você que já se batizou ou vai se batizar, nós temos que manter a nossa vida em constante atitude de arrependimento e demonstrar frutos dignos de arrependimento. Porque o que a gente vê que acontece muito hoje em dia? A pessoa está na igreja, a pessoa já se batizou, a pessoa até toma a Santa Ceia, mas ela está fazendo coisas erradas e convivendo com as coisas erradas e acaba assimilando o pecado como se fosse uma coisa normal e tolerável por Deus. Há pessoas que fazem festas, seja de aniversário, seja de noivado, seja de casamento, e coloca cerveja, mesmo ela sendo cristã, mesmo sendo evangélica, mesmo sendo batizada, ela coloca bebida alcoólica, porque diz assim, é porque tem muitos convidados que não são evangélicos, e eles não querem beber só refrigerante, eles não querem beber só suco, e a pessoa acaba assimilando isso. Há pessoas que mesmo sendo evangélicas, de domingo, tomam 3, 4, 5, 7 latinhas de cerveja, e pensam, qual o problema? Não há problema nenhum. Só que ela primeiro tomou uma latinha, depois 2, depois 3, e começa a beber todo dia. E começa a considerar normal tudo aquilo que o secularismo, o mundanismo está oferecendo para esta geração. Porque nunca foi tão larga a porta e nunca foi tão espaçoso o caminho da perdição. Na época de Jesus, as pessoas não levavam essa vida promíscua que todo mundo leva hoje em dia, na nossa geração. E mesmo para aquela geração, Jesus disse, vocês têm que se esforçar por entrar pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. Você tem que se esforçar por entrar pela porta estreita. Olha só. Porque estreita é a porta e também estreito é o caminho que conduz à vida. Mas são poucos os que andam neste caminho estreito, disse Jesus. E como larga é a porta e espaçoso o caminho da perdição, muitos são os que andam por ele. Porque você só anda no caminho estreito através de uma atitude diária de arrependimento. Enquanto você está andando no caminho estreito, e é difícil andar no caminho estreito, o caminho largo está dos dois lados, esperando só um escorregão teu, e você já está andando no caminho largo. Basta um escorregãozinho, e enquanto você está porfiando por andar no caminho estreito, aparece um monte de pessoas que estão no caminho largo, e que vão te oferecendo, como se fossem camelôs do pecado, vão te oferecendo as coisas do caminho largo. Uma cervejinha, qual é o problema? Uma caipirinha, qual é o problema? Uma tragadinha, qual é o problema? Uma cheiradinha, qual é o problema? E aí vai, e a pessoa se perde. Eu escutei hoje de manhã, quando eu estava indo para a igreja, para pregar na Lapa, eu ouvi
o testemunho de um rapaz que ele contou para o pastor Neilton que o pai dele se matou. E se matou porque descobriu que tinha o vírus HIV. E ele era um rapaz de 16, 17 anos, depois que o pai se matou, ele que conhecia o Evangelho, ficou abalado e foi para o mundo. E aí começou a frequentar as baladas, não é? Começou a ir para algumas diversões. Nessas diversões ofereceram cigarro, depois bebida, depois maconha, depois cocaína, depois crack, depois as drogas. Por fim, ele estava roubando, assaltando pessoas e traficando. Olha para onde foi a vida dele. Porque é muito largo o caminho que conduz à perdição. É tão largo que a pessoa não fica só numa oferta, ela passa para a próxima. E as pessoas do mundo vêm e trazem novas ofertas, e o caminho é largo. E ela vai pegando outra oferta e cada vez está no caminho mais largo, e o caminho é largo demais, e parece que não tem fim, mas de repente vem um precipício, e a pessoa está perdida. Jesus disse, o caminho espaçoso conduz à perdição. Ela pensa que vai poder continuar experimentando todas as coisas, e todas as diversões, e todos os prazeres. Ela está no caminho largo. Ela pensa que isso vai durar para sempre, mas de repente vem o precipício e ela morre. Ela cai, ela perece. O caminho estreito exige uma atitude permanente de arrependimento. Você está andando, Jesus disse, porfiai. Esforçai-vos por andar no caminho estreito. Você está andando no caminho estreito, vem alguém do caminho largo e te oferece qualquer coisa. Se você está no caminho estreito, e se você está produzindo frutos dignos de arrependimento, você diz, muito obrigado, eu não quero. Ah, mas ontem você pegou. Pois é, mas eu me arrependi, eu não quero mais, muito obrigado. Aí você continua andando, vem outra pessoa do caminho largo e te faz a oferta. Aí você olha aquela tentação. Ah, uma vez só, qual o problema? Uma vezinha só uma vezinha. Não, não quero, obrigado. Ah, mas a semana passada você fez. Pois é, mas depois eu pensei bem, eu me arrependi. Eu não quero mais não leva a mal, eu não quero mais, obrigado. E a pessoa se esforça para continuar no caminho estreito. Quem está entendendo isso, levante a mão. Porque o tempo todo que você estiver andando no caminho estreito, você tem que produzir frutos dignos de arrependimento. Se nesse caminho estreito você dá uma escorregadinha de nada e caiu no caminho largo, você tem que rapidamente voltar para o caminho estreito com arrependimento. E provar que está arrependido, dizendo, não quero mais, obrigado. Ah, mas o que tem? Não tem nada demais. Pois é, mas eu senti que eu não devo fazer isso, eu não quero. Por favor, não insista, eu não quero mais. É isso que João Batista está pregando aqui. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. São atitudes que comprovam que você é uma pessoa arrependida do pecado. Porque sem isso você vira um religioso, como fariseu, como saduceu. Sem uma atitude permanente de arrependimento, apenas frequentando igreja, até participando de Santa Ceia, se você estiver fazendo coisas erradas lá fora, e assimilou aquilo como se fosse normal, você está no caminho largo, e o final é a perdição. Mas quando você está no caminho estreito, e você começa a recusar as ofertas que te fazem, e persevera no caminho estreito, então você está dando provas para Deus, de que realmente é uma pessoa arrependida, que o mundo pode te oferecer o que quiser, o diabo pode dourar a pílula, o diabo pode maquiar a morte, porque o diabo faz isso, ele pega a morte, faz uma maquiagem bonita, parece um homem bonito, parece uma mulher bonita, e o diabo te apresenta aquela tentação, e você sabe que é errado, você sabe que não deve fazer aquilo,
Aí quando você tem discernimento, você vê que por detrás daquela bela aparência está a morte, está a perdição. E você diz, não, obrigado, não quero. E aí Jesus Cristo, que te observa em secreto, Ele começa a se contentar com você. Ele vê que você está se esforçando para ficar no caminho estreito. E Jesus diz, esta pessoa me ama. Esta pessoa teme ao meu nome. E ela ouviu a minha palavra. Eu disse que o caminho é estreito, que ela deve se esforçar. E se ela continuar se esforçando, se cumprirá na vida dela aquilo que eu disse. Quem perseverar até o fim será salvo. Aí a pessoa está no caminho certo. Ela não se desvia desse caminho estreito. É muito complicado andar nesse caminho estreito, mas a pessoa não quer outro. E se ela dá uma vaciladinha, se ela escorrega, imediatamente ela volta para o caminho estreito e pede perdão e se arrepende. Isto é fruto digno de arrependimento. E não presumais de vós mesmos, dizendo, temos por pai a Abraão. Porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Sabe a pessoa que diz assim, eu sou filho de crente. Eu nasci num berço evangélico. Isso não quer dizer absolutamente nada. Ah, mas eu sou filho de pastor. Isso não quer dizer absolutamente nada. É isso que João Batista está pregando aqui. Porque os fariseus, os saduceus e todos os judeus acreditavam que pelo simples fato deles serem descendentes de Abraão, eles já eram salvos. Você pensa que você, por ser filho de crente, já está salvo? Dá coisa nenhuma. Se você não produzir frutos dignos de arrependimento, você não será salvo. Tem que produzir frutos dignos de arrependimento. E isso é uma experiência sua particular com Deus. Teu pai pode ter sido um santo, teu avô pode ter sido um santo, tua mãe pode ter sido uma santa, mas é você que tem que ser santo, diz o Senhor. É você que tem que ser santo com Deus. Sede santos, porque eu sou santo. Deus quer que você fique no caminho estreito. É claro, olha, eu não sou fariseu. Vocês me conhecem. Eu não fico batendo no peito dizendo que eu sou santo. Eu sou uma pessoa santificada, é muito diferente. Porque eu era uma raça de víboras. Eu estou nesse caminho desde os 21 anos. Desde os 21 anos. Eu vou fazer 59 agora em julho, mas olha só. Olha só. Até assusta, né? Eu mesmo assusto, há 38 anos eu estou nesse caminho, é isso mesmo? 38 anos eu estou nesse caminho, mas eu não posso de maneira nenhuma largar o caminho estreito para andar no caminho largo, porque eu jogo fora todo o meu passado, eu jogo fora a minha vida eterna. Imagine se por um pouquinho de tempo só eu saio do caminho estreito para andar no caminho largo, e nesse pouquinho de tempo que eu estou no caminho largo, me esfarfalando ali, Jesus Cristo diz para os anjos nos 4 cantos da terra, toquem as trombetas porque eu vou começar o arrebatamento. Imagine se isso acontece. Se eu estou no caminho largo, a igreja sobe e eu fico para a grande tribulação, porque eu estava no caminho largo. Eu tenho que ficar no caminho estreito. 38 anos no caminho estreito é pouco. Eu tenho que ficar até o fim. Eu não sei quando que é o meu fim. Eu não sei que dia que Jesus Cristo volta, mas eu tenho que ficar no caminho estreito até o fim. E enquanto eu estou no caminho estreito, eu tenho que produzir frutos dignos de arrependimento. Eu não posso falar mal de ninguém. Eu não posso amaldiçoar ninguém. Eu não posso fazer coisas erradas. Eu não posso cometer pecados. Eu não posso fazer a minha própria vontade. Tudo que o Espírito Santo me mostra que é errado, eu tenho que rejeitar, eu tenho que recusar as ofertas, eu tenho que produzir frutos dignos de arrependimento. Eu e você temos que provar o tempo todo que verdadeiramente somos pessoas arrependidas. Deus quer que a gente seja santo. Eu não vou bater no peito dizendo que eu sou santo, mas o que Deus quer ver em mim é aversão pelo pecado,
Repúdio as coisas erradas. O que Deus quer ver em mim é frutos dignos de arrependimento. Se eu fiz alguma coisa errada, meu Senhor, me perdoe, eu vacilei, me perdoe, Senhor, não faço nunca mais. Aí eu continuo no meu caminho estreito e sou purificado e santificado pelo sangue de Jesus Cristo, o sangue que nos purifica de todo pecado. Não adianta você dizer, mas eu fui criado na igreja. O que é que você está fazendo lá fora? Há coisas que você já assimilou como certas, mesmo sabendo que são erradas? Mas pastor, os tempos mudaram, os tempos são outros. Pois é, Jesus profetizou o seguinte: haverá um esfriamento da fé nos últimos dias. O amor esfriará nos últimos dias. As pessoas vão começar a aceitar como certas coisas que são erradas. As pessoas vão fazer coisas erradas como se estivessem fazendo coisas certas. E ao mesmo tempo em que a iniquidade se multiplica, o nosso amor cristão vai esfriar. Porque hoje até os evangélicos estão pedindo pena de morte para tanta barbaridade e criminosos impunes que tem no nosso país, e não é só no Brasil, é no mundo inteiro. O amor está esfriando, o ódio está se alastrando, o egoísmo, a avareza, o secularismo, o mundanismo. Jovens frequentam a igreja, mas estão fazendo muitas coisas erradas. Mas é normal, todo mundo faz. Não há frutos dignos de arrependimento, não há comprovação de uma vida com Deus. A pessoa está na igreja, mas no caminho largo. Mas eu nasci na igreja, eu cresci na igreja. Isso não quer dizer absolutamente nada. É isso que João Batista está dizendo aqui. E não presumais de vós mesmos, dizendo, temos por pai Abraão. Porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Não adianta nada você ser filho de crente. Agora olha isso daqui. Essa foi a pregação de João Batista. Aí Jesus Cristo batizou-se no Rio Jordão. Foi para o monte da tentação e lá ficou jejuando e orando por 40 dias. Aí ele sai do monte da tentação e começa a sua pregação. E eu quero que você vá comigo no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 15. Aliás, deixe-me ler o 14 também. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus, e dizendo, o tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Qual foi a primeira pregação de Jesus? Arrependimento. Nós temos que viver uma vida de arrependimento, amados. A gente não pode conviver com o pecado e achar que é normal, porque tem muito crente que faz isso. E muitas igrejas estão fazendo. E muitas pessoas estão vivendo desta maneira. A gente não pode aceitar estas coisas como normais e continuar ali na porta larga, fingindo que está na porta estreita. A primeira pregação de Jesus foi, arrependei-vos e crede no evangelho. Agora você vai ver uma coisa surpreendente. Uma das últimas pregações de Jesus, esta foi a primeira. Esta foi a primeira que eu acabei de te falar. Mas uma das últimas pregações de Jesus, você vai ler aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículo 33. Mateus, capítulo 23, versículo 33. Você vai ver que é a mesma pregação que João Batista estava fazendo 3 anos antes. Olha a pregação de Jesus. Serpentes, raça de víboras. Novamente ele fala em víboras, porque a víbora é venenosa, ela mata, e o veneno da víbora está na boca. Pessoas que estão usando a boca para destruir os outros, para pecar, para blasfemar, para xingar, para amaldiçoar. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Olha a preocupação de Jesus.
Jesus nunca mentiu em toda a sua vida e nunca se achou engano em sua boca. E Ele diz que há um inferno e que as pessoas que vivem como víboras, envenenando, destruindo, fazendo coisas erradas e fazendo as obras da serpente original, da víbora original, que é Satanás. Jesus disse: como é que vocês vão escapar da condenação do inferno? O que é que tem no inferno, igreja? Fogo que nunca se apaga. Eu disse para você que a víbora, a serpente, ela consegue adequar a temperatura do seu corpo conforme a temperatura do ambiente. Mas a víbora é inteligente para saber que o calor para ela não é problema. O que mata é o fogo. A víbora tem medo do fogo. E aqui Jesus Cristo está falando com víboras, dizendo: como escapareis da condenação do inferno? Eu quero que você vá comigo agora no último livro do Novo Testamento, que é Apocalipse. Nós vamos ler o capítulo 20. E eu estou terminando a mensagem. Apocalipse capítulo 20, versículo 10. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, a serpente, a víbora, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. O lago de fogo e enxofre foi feito para a víbora, porque a única coisa que a víbora tem medo é fogo. A serpente só tem medo do fogo. E esta é a sentença e a decisão final a respeito da serpente original. E a serpente original vai ser lançada no lago de fogo e enxofre antes do juízo final da humanidade. Aí todos irão comparecer diante do trono de Deus. Vamos ler a partir do versículo 11 aqui. Um dia você vai ver isso aqui, tá bom? Acredite ou não. Acredite ou não, um dia você vai ver isso que eu vou ler agora. E vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Atenção, eu sei que as religiões dizem muitas coisas. As religiões dizem que você pode até nascer e morrer muitas vezes neste planeta. As religiões falam o que querem, mas a palavra de Deus diz que não é assim não. As pessoas morrem uma vez, e depois disso ela vai para o juízo. No juízo ela vai ser julgada, vai comparecer, e o livro das obras será aberto. E todos nós estamos com os nomes escritos nos livros das obras. Não precisamos fazer nada para o nosso nome ter sido colocado no livro das obras. Bastou a gente nascer e o nosso nome foi registrado no livro das obras. E a nossa vida detalhadamente, com todos os pormenores, com obras boas e más, a nossa vida completa escrita ali no livro das obras. Pelo livro das obras será possível saber se você produziu frutos dignos de arrependimento ou não, ou se você viveu só na aparência, ou se você só viveu um teatro, ou se você viveu uma vida secreta. O livro das obras vai revelar tudo. E sabe o que vai acontecer? Pelo livro das obras, eu e você estamos fritos. Fritos. Como escaparemos? Como escaparemos do fogo do inferno? Raça de víboras, como que eu vou escapar? Olha aqui.
pelo livro das obras, eu estou arriscado a sofrer a segunda morte. Mas tem um outro livro ali, versículo 15. Leia comigo o versículo 15. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Uma das últimas pregações de Jesus. Raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno, do fogo do inferno? Como escapareis do lago de fogo? Como escapareis da condenação futura? A palavra está esclarecendo. Se o teu nome estiver escrito no livro da vida do Cordeiro, você será poupado do fogo do inferno. Os nomes que estiverem ali no livro da vida escaparam do lago de fogo e enxofre. O nome que não foi achado no livro da vida, o nome só está no livro das obras, esta pessoa vai sofrer o dano da segunda morte. Qual é a segunda morte? Ser lançado no lago de fogo e ficar na companhia de quem? Da serpente, da víbora. Você não é descendente da víbora? Pois então fique com a serpente original. E todo aquele que não foi achado, escrito o seu nome no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. A serpente só teme o fogo. A víbora tem que ser lançada no fogo. A palavra é bem clara. Bem-aventurados aqueles que ouvem o Evangelho, que ouvem a primeira pregação de Jesus. Qual foi a primeira pregação de Jesus? O tempo está cumprido. Arrependei-vos, disse Jesus, e crede no Evangelho. Eu acho que eu sou um dos poucos pastores hoje no Brasil que está pregando uma mensagem dessa de arrependimento, porque de um modo geral estão todos dormindo, não se prega mais salvação, igrejas não fazem mais apelo para quem quer entregar a vida para Jesus. Igrejas estão se transformando em verdadeiros palcos de espetáculos apenas. Quando Jesus Cristo veio e trouxe a verdadeira mensagem: arrependei-vos e crede no Evangelho. Você tem que ouvir esta palavra e crer no que você está ouvindo, porque o que você está escutando aqui agora é Evangelho puro. Eu estou dizendo como você pode deixar de ser uma víbora, como eu fui uma víbora no passado. Eu era uma víbora. Até os 21 anos de idade, eu era um imprestável, eu era um perturbado, eu era um endemoniado, eu não valia nada. Eu era uma víbora. Mas Jesus Cristo pegou esta víbora, que anunciaram o Evangelho para esta víbora que sou eu, e eu criei no Evangelho. Eu criei e eu me arrependi. E quando disseram, quem quer aceitar Jesus? Eu levantei a mão e fui correndo para frente. E toda reunião que eu ia assistir em qualquer lugar, quando perguntavam quem quer aceitar Jesus, eu levantava de novo a mão e ia correndo para frente. Várias vezes eu fiz isso, porque eu queria que Jesus me aceitasse, porque eu era uma víbora, eu não valia nada. Mas Jesus Cristo me salvou, Jesus Cristo me transformou, Jesus Cristo fez de mim uma nova criatura. O livro das obras da minha vida conta tudo isso, está lá a minha vida, não estou mentindo não. Viu? Está tudo lá no livro das obras, mas lá no livro das obras está escrito que eu ouvi o Evangelho, me arrependi dos meus pecados e recebi Jesus Cristo como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. E o meu nome foi escrito no livro da vida. E o meu nome continua lá, porque eu estou no caminho estreito. Amados, preste atenção nisso. Colocar o nome no livro da vida é facílimo. Basta entregar a vida para Jesus, recebê-lo como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Pronto, o teu nome será escrito no livro da vida do Cordeiro. Mas se você, depois de ter tido o teu nome escrito naquele livro sagrado, começar a andar no caminho largo, o livro das obras vai registrar isso, vai continuar relatando todos os fatos, e aí o teu nome será riscado do livro da vida.
E Jesus Cristo em Apocalipse diz assim, e fala isso forte, ele diz, ao que vencer, de maneira alguma, riscarei o seu nome do livro da vida. Ao que vencer o quê? A quem perseverar até o fim, a quem porfiar por andar neste caminho estreito, e não se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Toda a igreja fique de pé, por favor. A mensagem é esta. Jesus manda você crer no Evangelho. O que o Evangelho ensina? Que todos nós somos pecadores, raça de víboras, fazemos as obras da serpente, praticamos o mal, usamos a nossa boca com veneno, destruímos pessoas com a nossa boca, blasfemamos de Deus, pecamos com a nossa boca, fazemos coisas erradas. O Evangelho mostra que todos, sem distinção, pode ser fariseu, pode ser saduceu, é um pecador. Como escapar do fogo futuro? Através do arrependimento. Mas não basta se arrepender uma vez, até se batiza, e depois continua no caminho largo, fazendo as coisas erradas. A pessoa tem de produzir frutos dignos de arrependimento. Depois de se batizar nas águas, depois de estar como membro do corpo de Cristo, a pessoa tem de porfiar, tem de se esforçar para continuar no caminho estreito, recusando todas as ofertas do mundo. Não, obrigado, não quero. Mas ontem você fez, não, mas agora eu não quero mais. Obrigado. E continuar andando no caminho estreito, porque este caminho estreito, apesar de difícil, e Jesus disse, são poucos os que andam por este caminho estreito, no final, ele conduz à vida eterna. E esse caminho estreito é maravilhoso, porque ainda que em vários trechos ele fique mais apertado ainda, ele é sempre reto. E esse caminho estreito é sempre para o alto. O caminho largo parece muito bom, mas é sempre para baixo. E no final conduz ao precipício, à destruição, ao abismo. Jesus Cristo disse, como escapar? Como escapar do fogo do inferno? Como? Como escapareis da condenação do inferno? Raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Fugindo do fogo, fugindo do fogo. Jesus Cristo é a água da vida, amados. Você pode estar com a tua vida abrasada pelo fogo do inferno, mas a água da vida vai te purificar. Jesus Cristo vai refrigerar a tua alma. Ele vai perdoar todos os teus pecados. Ele vai apagar as tuas iniquidades. Ele vai apagar o teu passado. E Ele vai registrar o teu nome no livro da vida. Aí a única coisa que Ele quer é que você persevere até o fim, porque ao que vencer, de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Eu vou fazer um convite agora. O primeiro convite que eu faço é para que o teu nome, que hoje seguramente está no livro das obras, seja seguramente escrito no livro da vida. O convite agora que eu vou fazer, com certeza cumprirá esta palavra. Se você aceitar, o teu nome será escrito no livro da vida do Cordeiro. Simples assim. Aí você deverá só perseverar, para que nunca o teu nome seja arriscado do livro da vida. Então eu pergunto, quantos aqui querem ter o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro? Quantos aqui querem receber Jesus Cristo como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Quem quer, erga a sua mão direita assim bem alto, erga bem alto a sua mão. Isso, todos que ergueram as mãos, por favor, saiam dos seus lugares e venham aqui para frente, dê este passo para Jesus. Dê este passo para Jesus e venha com arrependimento. Venha com arrependimento e creia no Evangelho.
Vem para cá, vem para cá. Está chegando mais, vamos aplaudir ao nome do Senhor. Venha, 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 venha. Saia do caminho largo, entre rápido no caminho estreito. Eu quero falar com você, filho pródigo e filha pródiga, que estava na casa do pai. O caminho parecia estreito demais, você quis sair para o mundo. E você foi para o mundo. E foi só perdição, um abismo chamando outro abismo. Hoje você veio aqui ouvir esta mensagem e sentiu tanta alegria no teu interior, tanta saudade do primeiro amor. Filho pródigo, filha pródiga, não foi você que quis vir aqui, foi o Espírito Santo de Deus que te tocou e te trouxe, porque o Senhor não abre mão de você. Ainda que você tenha feito muitas coisas erradas no mundo, eu quero que você, filho pródigo e filha pródiga, saia do seu lugar. Você que está sem igreja nenhuma, venha aqui para frente também em nome de Jesus. Venha, venha. Volte para a casa do Pai. Volte para o caminho estreito. Vem, vem, vem. Produza frutos dignos de arrependimento. Vir aqui para frente é mostrar estes frutos brotando na tua vida. É dar prova para Deus, é registrar no livro das obras atitude de arrependimento. Venha! Vamos aplaudir mais, igreja. Vamos aplaudir. Vamos aplaudir por cada vida que está chegando. Agora eu quero falar com você. Quero falar com você que está aqui na igreja. Você não pode ser um religioso, você não pode ser um fariseu, você não pode ser um saduceu. Você tem que produzir frutos dignos de arrependimento, produzir frutos diariamente. Eu sei que neste momento, enquanto você ouvia a mensagem, o Espírito Santo foi te mostrando várias coisas erradas que você estava fazendo e que não pode mais continuar fazendo, sob pena de terminar no fogo. Você não pode estar na casa do Pai e andar no caminho largo, ou então dar uma vaciladinha, escorregou e ficou ali acomodado com o pecado, acomodada com o pecado. Você não pode ficar acomodado com o pecado, você tem que ficar incomodado com o pecado. Então você que hoje está ouvindo esta palavra, o Espírito Santo te mostrou tanta coisa durante a mensagem. Você foi pensando, eu preciso me consertar em tal coisa, eu preciso arrumar a minha vida, eu preciso deixar tal coisa. O Espírito Santo foi te mostrando, o Espírito Santo falou com você a mensagem inteira. Ele quer frutos dignos de arrependimento. Então, se o Espírito Santo falou com você, dá uma prova para Deus do teu arrependimento. Mostra o primeiro fruto de arrependimento, com toda humildade, saia do teu lugar e venha aqui para frente em nome de Jesus. Venha. Produza frutos dignos de arrependimento. Você está querendo deixar várias coisas que o Espírito Santo falou para você, não faça mais. Então venha aqui para frente. Vamos aplaudir mais, igreja. Vamos aplaudir mais, igreja. Tem muita gente vindo chorando. Quando eu vejo isso, um homem de cabelo branco chorando que nem criança, eu sei que é o Espírito Santo de Deus que está falando com ele, tratando com ele. Venha. E no dia a dia, produza frutos dignos de arrependimento. Eu vou repetir isso para você, grava no teu coração. Igreja, grava isso no coração. Essa frase não é minha não, é do Espírito Santo. O Espírito Santo me deu agora nesta mensagem, eu vou repetir para você gravar. Eu não sou autor desta frase, não foi o Espírito Santo que disse isso. Você não pode se acomodar com o pecado. Você tem que se incomodar com o pecado. Registra isso. Registra isso. E se mais alguém quer vir para frente, com toda humildade, vem. Porque quem se humilha será exaltado.
Se o Espírito Santo está te cobrando, saia do teu lugar, vem com toda humildade aqui. Sim, venha. Enquanto mais pessoas estão vindo, quero falar com você que está assistindo esta mensagem. Algum pregador do telhado te deu esse DVD e falou assim: assista isso. Ou você está assistindo agora pela TV Paz e Vida, ao vivo na internet. Quer entregar a vida para Jesus, quer voltar para Jesus? Produza frutos dignos de arrependimento. Se ajoelhe ao lado do teu televisor e se ajoelhe ao lado do teu computador. Você que está ouvindo esta mensagem pela rádio, em casa, no trabalho, no hospital, até na cadeia, em qualquer lugar, produza frutos dignos de arrependimento e creia no Evangelho. Se ajoelhe ao lado do teu rádio, seja você um brasileiro ou estrangeiro, moçambicano, angolano, cabo-verdiano, português, você que está me ouvindo aí nos países de língua portuguesa, mostre para Deus frutos dignos de arrependimento. Ajoelhe-se ao lado do teu rádio, aonde você estiver, humilhe-se na presença de Deus. Você que está ouvindo esta mensagem no celular, ou está ouvindo no seu automóvel, no seu caminhão, ou dentro de um ônibus, dentro do metrô, você está ouvindo esta mensagem, eu sei que não dá para ajoelhar aonde você está, mas faça um sinal para Deus. Mostre que você se arrepende, mostre que você entrega a vida para Jesus. Você que está me ouvindo em secreto aí dentro desse trem, coloque a mão direita sobre o teu coração. Você que está em trânsito ouvindo esta mensagem até no celular, mostre arrependimento, faça um sinal para Deus, coloque a mão direita sobre o teu coração. Nós vamos orar agora. Você que baixou essa mensagem na internet, eu não sei como essa mensagem chegou até você. Aonde você estiver, é possível você se ajoelhar, ajoelhe-se. Não dá para se ajoelhar, faça um sinal para Deus e coloque a mão direita sobre o teu coração. E nós que estamos aqui na sede internacional da Paz e Vida, São Paulo, Brasil, vamos nos ajoelhar diante do altar. A igreja continue de pé, por favor. Eu vou chamar aqui o meu filho na fé, pastor Neilton Rocha. Pastor, está vendo esse rebanho aqui? Tem muita gente aqui, não tem? Eu não sei quantas pessoas tem aqui dentro. E nem sei quantas estão ajoelhadas, mas eu vou te dar um número bíblico. E nesse número bíblico eu vou acertar quantas pessoas estão aqui. O número bíblico é 100 ovelhas. Significa totalidade, todo o rebanho do Senhor. Não ficou uma ovelha de fora. O Senhor está entregando 100 ovelhas nas tuas mãos, que Ele comprou com seu próprio sangue. E você sabe, tanto quanto eu, que Jesus, o nosso Senhor, está voltando. E quando Ele voltar, pastor Neilton, Ele vai querer que você entregue estas 100 ovelhas para Ele. Se tiver só 99, Ele vai te cobrar a ovelha perdida. Então não perca nenhuma, pastor Neilton, toma conta delas. Conscientize os obreiros da igreja que as ovelhas não podem se perder, que nós temos que buscar as ovelhas desgarradas, que nós temos que trazer de volta os filhos pródigos. Amém, pastor Neilton? Conscientiza todo o corpo ministerial da igreja para trabalhar duramente, para que não se perca um só destes pequeninos, porque por mais pequenos que sejam, são amados por Jesus Cristo e Ele não abre mão de nenhum. Mas eu quero que você que está de joelhos agora, coloque a mão direita sobre o teu coração. A igreja de pé, estende a mão direita na direção de quem está ajoelhado. E você que está de joelhos, ore assim comigo: meu Deus e meu Pai. Isso, não tenha vergonha, Ele é o teu Deus, Ele é o teu Pai. Diga com fé: meu Deus e meu Pai, muito obrigado por me amar e mandar o teu Filho Jesus para morrer no meu lugar. Eu sei que este é o Evangelho, e toda pessoa que recebe o Senhor Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, e faz isto com arrependimento, tem o seu nome escrito no livro da vida.
do Cordeiro. Por isso, Senhor, eu quero o meu nome no teu santo livro, e eu quero que o livro das obras registre agora o meu arrependimento, e a partir de hoje, no dia a dia, eu vou produzir frutos dignos de arrependimento, e eu vou me esforçar, eu vou porfiar, eu vou perseverar no caminho estreito. Me ajude, Senhor, a chegar até o fim. Além do perdão dos meus pecados, eu te peço o derramamento do teu Santo Espírito para me fortalecer e me ajudar nesta jornada, nesta caminhada. Em nome de Jesus, assim seja feito. Amém, Senhor.